Então, muito boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula do estudo do livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, e hoje eu vou fazer as duas coisas, né? Eu vou falar um pouco mais sobre o livro, a gente está quase no final, ó, gente, ó o tanto que a gente já leu, falta bem pouquinho, e depois eu vou fazer uma simulação de cena aqui, para vocês verem, né? Para a gente começar a introduzir no laboratório sistêmico aquela prática que a gente vinha desde o ano passado, que a gente estava num ritmo bem bom, né? Então, enfim, depois que eu precisei ficar um tempo quieta aí a coisa desanda aí a quantidade de pessoas, né? Mas, enfim, aos poucos vai voltando, até criar o hábito novamente, que toda quarta tem aula. Certo? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, o que é que a gente vai conversar. Semana passada, a gente falou sobre a consciência da totalidade suprema, né? A gente está quase no finalzinho do livro. Então, a consciência da totalidade suprema seria essa consciência maior, aonde a gente precisa levar os nossos pacientes. Às vezes, o paciente ele está com um sistema muito disfuncional, né? Quem aí nunca pegou um paciente com um sistema muito disfuncional? O que seria um sistema disfuncional, Eli? É uma mãe que abandonou, um pai que abusou, aí os irmãos vivem em outros movimentos e também não se conecta com essa pessoa, né? Então, essa disfunção faz o ser humano ficar muito sem vínculos, né? Se sentir muito solto no mundo, sem nenhum vínculo. Até ela poder encontrar um vínculo que diga assim, não, isso aqui é o que vai me sustentar no amor. Porque, da mesma forma, gente, que a gente precisa se sustentar financeiramente, o ser humano também precisa se sustentar no amor, né? Todos nós temos a necessidade de dizer, pelo menos tem uma pessoa que eu sinto ser amada ou amado por essa pessoa, né? Então, a gente precisa olhar para o nosso paciente e se a gente vê que essa família está muito disfuncional, fazer ele honrar, agradecer a vida e dizer, né? Agora o caminho que eu trilho é sozinha ou sozinho. Porque essa pessoa terá que encontrar uma força em trilhar um caminho onde ela se vê só. Terá que trilhar, gente, uma força. Entenderam? Então, é isso. Deixa eu ver aqui o que é que a gente vai conversar. Essa parte aqui é muito boa do Bert, né? Ele diz assim, olha o título na página 208 da minha edição, o título é assim, o pensamento holístico para além do bem e do mal. O pensamento holístico para além do bem e do mal. 208 na minha edição, tá? E aí uma pessoa pergunta assim a Bert Hellinger, na maioria dos livros do Bert, gente, são livros de seminário que alguém ia gravando e aí depois vai lá e transcreve tudo, né? Até tem outros autores hoje da constelação que fazem exatamente isso para escrever livro. Transcreve, principalmente hoje com a tecnologia aí, dá para a gente transcrever um monte de coisa, né? Transcreve, melhora e transforma num livro, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que a pessoa pergunta a Bert Hellinger. Ouvimos aqui as experiências de muitas pessoas e grandes parte do que lhes aconteceu me parece puro mal. Refiro-me a abusos de crianças e coisas desse tipo. No entanto, o Senhor, aparentemente, não faz julgamentos. Aí o Bert Hellinger diz assim, quando vejo pessoas, vejo-as no contexto em que vivem, no quadro dos grupos maiores, nos grupos e subgrupos a que pertencem. Qualquer sistema de relacionamento é um todo. Se virmos as pessoas em seus contextos mais amplos, nossas percepções de liberdade de escolha, responsabilidade, bem e mal mudarão. Veremos, então, que a maior parte das más ações
se não todas, não são cometidas porque as pessoas são intrinsecamente más, mas porque se viram apanhadas numa drama em larga escala. O mal é, acima de tudo, uma função de problema sistêmico, não é realmente pessoal. Então, é muito importante, né, o terapeuta da constelação, ele olhar esse campo sistêmico como um todo. Às vezes eu fico assim, meu Deus, será que eu estou sempre passando a mão na cabeça de todo mundo, né? Eu, como Elisângela, como 10 anos de terapia sistêmica. Por quê? Porque às vezes eu vejo uma situação numa família, quando vem constelar, e eu vejo aquele suposto mal nas atitudes de um pai, de uma mãe, com uma intenção por trás de um movimento do amor. Então, muitas coisas que a gente entende lá numa vida mais comum, gente. Vamos dizer que quem se torna consteladora familiar não vai conseguir ver, ter uma visão mais comum das coisas, tá? Porque a gente vai olhar um ser humano e por trás dele um monte de pessoas que vêm caminhando até chegar na vida dele. Então, a gente não vai conseguir assim, o menino gritou com o pai. Ai, que menino mais injusto! Um pai que sempre trouxe tudo para dentro de casa e o menino disse: cala a boca, papai. Numa visão comum, a gente vai dizer que seria um desrespeito. Já numa visão sistêmica, a gente tem que entender o porquê que aquele menino gritou o pai. O que é que tem nas relações ocultas que leva aquela pessoa a tomar aquela atitude? Então, por exemplo, eu constelei uma família essa semana, pai, mãe, duas crianças, aonde uma das crianças está começando a responder o pai, criticar, dizer, não, pai, não quero, não faz isso, não faz aquilo. E o pai, junto com essa mãe, veio, eu constelei um por um, depois eu trouxe a família inteira. E aí o pai veio se queixar, né, para mim, dentro do campo da terapia dele, de que não estava entendendo por causa daquelas malcriações daquela menina, que estava trazendo uma filha muito rebelde. E aí, quando eu fui olhar, né, dentro de um contexto maior, olha mesmo esse exemplo. Eu vi nitidamente, e ele me confirmou com isso, um pai extremamente autoritário, rígido. Então, a criança, quando ela está dentro da casa dos pais e ela é pequena, que ela vê aquele autoritarismo, principalmente o autoritarismo que ele, como homem, estava atuando com a mulher. As crianças vão se calando de dor, vão chegando a fechar o chakra laríngeo de dor perante aquela situação, né? Mas quando a criança chega no ápice da dor dela, ela vai dizer alguma coisa, ela vai dar um limite ao pai, porque ela observa, né? Ela observa que está sendo um caminho de relações muito desgastante, principalmente para a mãe que se sente submissa e calada perante esse pai, esse marido, né? Então, quando eu olhei como um todo, eu, na visão da terapeuta sistêmica, eu tenho que mostrar para o pai que existia ali um jogo psíquico de que a menina estava se rebelando porque a mãe não conseguia dar o limite ao próprio marido. Então, a menina olhou e disse, bom, já que mamãe não tem forças para enfrentar o papai, eu vou enfrentar. Então, vocês conseguem ver a diferença de uma visão comum para uma visão sistêmica? Na visão comum, eu apenas vou julgar. A menina é mal educada, é uma rebelde, é uma filha ingrata. Na visão comum, a gente vai julgar, condenar e apontar o dedo. Na visão sistêmica, você vai questionar por que essa filha precisou fazer isso, precisou gritar, precisou dizer chega. E na cena construída, você fica nítida.
Porque quando eu construí a cena dessa família, ficou a menina olhando para a mãe. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês verem, né? A diferença, né, dessa visão sistêmica para uma visão comum. Então, a menina ficou olhando para a mãe, ela trouxe ela como a criança esponja. Deixa eu pegar aqui para eu mostrar para vocês. Cadê? A criança esponja, a mãe ela trouxe a pré-vítima. Uma mãe que está querendo abrir os olhos, mas meio que tem medo de abrir esses olhos, né? de encarar alguém, né? No caso, o pai. Vítima, aqui é a vítima. E a pré-vítima. Quando a gente quer, né, gente? Ele trouxe o homem. Essa constelação foi muito incrível, porque aí o pai, o que é que o pai faz? Ele é um homem aparentemente alegre, muito alegre, divertido, um cara que brinca com os 2 filhos, sabe? E se coloca sempre à disposição para ensinar, tal. Mas quando alguém diz assim, não quero dessa forma, aí esse homem se apresenta, né? Ele se apresenta como homem autoritário. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês essa cena, como ela ficou. Vou baixar aqui para vocês verem. Ficou assim, ó. Aqui a menina, a filha, aqui o pai e a mãe aqui. Então a filha está no meio de quem, gente? No meio da briga do pai e da mãe, não é? No meio da briga. E a menina é a criança esponja, ela não quer olhar para o pai. Então, o pai vem para a constelação trazendo o perfil da menina, uma rebelde, uma menina que tá rompendo as regras da família, que está sendo mal educada e tudo mais. Se a gente tem uma visão comum, a gente vai entrar na brigazinha, tá? A gente vai, inclusive, como é que um terapeuta pode entrar numa briga? Tomando partido. Tomando partido. Ah, não, realmente sua filha é uma menina mal educada, ela está se rebelando. Aí eu tomo partido. Na visão sistêmica, a gente vê um todo, né? A gente vê esse pai, né? Não sei se vocês estão lembrados da egrégora dessa carta. Esse é um homem que tem uma raiva do feminino. Ó. Vocês estão vendo o olho dele aqui, gente? Ó, o olho com raiva. Então, eu falei assim, você tem muita raiva da sua mãe, não tem? E ele falou assim para mim, tenho. Minha mãe me bateu muito. Qualquer coisa... Isso, a menina está fora do lugar dela. Perfeito, Daniela. Ela quebra a hierarquia para quê? Por que ela quebra a hierarquia? Para defender a mãe do pai. Então, aqui é um movimento hierárquico. Né, mamãe? E foi justamente por isso que eu comecei. Mamãe, eu sinto muito, mas você tem que dar conta dessa relação. Eu me coloco no lugar de filha. E aí, esse homem, ele é engraçado, um pai brincalhão, um pai que não falta nada dentro de casa, mas aí o que é que ele traz? Ele traz o autoritarismo como uma forma de controle. Por quê? Aí eu fui buscar onde ele trouxe esse autoritarismo, em que raiz iniciou esse autoritarismo dentro dele. Iniciou lá na mãe dele. Uma mãe rígida, autoritária. Ele disse que qualquer situação ela batia de cipó em todos os filhos, e nele batia muito mais. Porque ele também começou a se rebelar sobre essa mãe, né? Só que existe uma diferença da época dele e da época dessa filha dele, e dos filhos dele, que ele tem outro filho. Entenderam? Então, assim, é importante, né, dentro desse contexto aqui que o livro traz, sobre o pensamento holístico para além do bem e do mal.
Então, é importante a gente ter a noção dentro da gente que um fato de uma relação, uma cena recortada de uma relação, não necessariamente quer dizer exatamente aquilo. A gente tem que ir em causas mais profundas, mais longe, lá no passado, para a gente poder entender como se dá essa relação agora. Então, para eu poder trazer essa cura aqui, eu tive que trazer essa filha, como a Dani falou, recolocar essa menina no lugar de filha e dizer para ela, mãe, é você que é a esposa dele. Para mim, esse casamento não serve, mas eu deixo isso com você, de você ir até onde você consegue. Eu sinto muito. Então, não é fácil para uma filha ela ver a mãe calada, submissa aos ditames de um marido. Principalmente essas filhas dessa época, essas meninas que estão nascendo, e esses meninos que a gente chama de cristal, né? Filhos cristais, filhos espiritualizados. É um pessoal dessa nova geração, dos nossos filhos para frente, que eles são muito sensíveis, são tão sensíveis que eles não suportam a própria persona. Você pode ver que esses meninos dessa geração mais atual, eles buscam rave, buscam até vícios, drogas, coisas assim, porque eles têm um pensamento tão espiritualizado que eles não dão conta do próprio self. Então, esses meninos são mais sensíveis. É essa geração que a gente vê se cortando, se punindo, só querendo comer todas as alimentações dentro do quarto, isolados, sozinhos, né? Por quê? Porque eles têm uma conexão maior do todo. É diferente da nossa geração, que não traz essa conexão do todo. Nossa geração é mais ligada à família. A geração desses meninos ele é mais do todo, eles têm uma visão mais ampla sobre a realidade da vida. E é por isso que o terapeuta ele tem que ter essa visão holística, né, do ser humano como um todo, para ele poder entender onde é que esses maus que acontecem, que vão surgindo no sistema, para a gente poder dar base filosófica a esse sistema, da origem desse suposto mal que acontece. Então, no final das contas, quando uma pessoa vem, no caso desse pai, que ele veio constelar, que eu falei para ele, né? O problema não está na sua filha, o problema está com você e sua mãe. Então, diga agora para sua mãe, mãe, eu me torno diferente de você. Eu me flexibilizo mais para acolher o outro. Eu solto o controle do medo que eu tenho. Do medo que eu tenho da senhora, entendeu? Então, a visão da constelação, ela vai trazer cada um dentro de um processo de cura e aonde esse cada um tem que se curar. Então, no final das contas, um pai que é autoritário, que quer manter o controle de tudo, ele é um homem extremamente medroso. Ele tem medo. Pessoas autoritárias são pessoas que, lá no mais profundo, eles têm medo, medos profundos e inconscientes, que eles não sabem lidar e simplesmente controlam. Não é que essas pessoas vão deixar de ter suas responsabilidades das alienações parentais, do que colocam de trauma nos filhos. Eles vão carregar essa responsabilidade. Mas se eles conseguem chegar dentro de um consultório terapêutico, nossa obrigação como terapeuta é não olhar e defender alguma bandeira. Não, eu vou aqui defender a menina. Não, vou defender o pai. Não, peraí, a mãe é mais a coitadinha. Então, o terapeuta sistêmico, ele não pode defender ninguém. Ele tem simplesmente que virar cada pessoa para onde pode vir sua cura. E, no caso desse pai, a cura viria dessa mãe, da mãe dele. Do quanto essa mulher deixou marcas no corpo dele de dor, de sofrer, de apanhar. Entenderam? Para poder aí diluir essa relação com essa filha, né? Porque a geração dessa filha e desse filho, desse casal, é a geração que não vai aguentar, não. Enquanto tiver ali sobre o teto,
eles vão meio que obedecer, mas depois, ó, eles vão embora e vão abandonar. Vão abandonar porque essa geração, eles conseguem criar vínculos em outras coisas muito maiores. Viola as ordens da ajuda. Muito bem, Dani. Muito bem, é isso mesmo. Tomar partidos viola, sim, né? As ordens da ajuda, essas ordens que a gente precisa aprender a ajudar. Não é ajudar à toa, né, Dani? Muito bem, querida. Aí Bert Helling diz assim, ó, bem e mal acham ligados sistemicamente. Olha mesmo. Bem e mal acham-se ligados sistemicamente. Se quisermos trabalhar com pessoas de modo sistêmicos, devemos assumir uma postura além dos juízos morais, uma postura que nos permita contemplar fenômenos sistêmicos maiores e seus efeitos nas pessoas. É exatamente esse exemplo que eu trouxe, né? O que ele sofre sistemicamente com a mãe que batia nele todo dia, automaticamente se é criado um padrão de comportamento que ele vai levar esse padrão para os filhos. E é justamente o que acontece. Então, é um efeito dominó que a gente tem que fazer a alma da pessoa, o espírito, olhar para trás para poder se curar, para poder entender por que daquela atitude. Então, o bem e o mal, eles estão, de alguma forma, eu poderia resumir aqui para vocês, que o bem e o mal, eles estão a serviço do bem maior. Ou seja, um terapeuta da constelação, ele tem que ter estrutura emocional para lidar com o mal também. Para lidar com o mal. Não é fácil. A gente só quer entender as pessoas pelo lado do bem, né? Bem e mal estão ligados como a vítima e o perpetrador, a serviço do sistema. Perfeito. Nossa, perfeito. Então, ó, estão ligados nesse contexto maior. Bem e mal estão a serviço de quê, gente? Do bem. Depende da pessoa que olhar e dizer, aquele mal que eu recebi, de alguma forma eu tive um aprendizado. Não que as pessoas precisem, né, gente? Precisem passar por maus na vida para poder aprender. Só que ninguém aqui é criança, eu não estou falando para criança, todo mundo sabe que esse mundo da Terra, os terráqueos, nós estamos no mundo do bem e do mal. Então, não adianta eu passar a mãozinha na cabeça e dizer, não, só vai acontecer coisa boa na sua vida, viu? Fique calma. Não. Vai ter estruturas do bem e do mal daqui. Então, o mal, ele está coexistindo igual ao bem, numa mesma proporção. A gente que é terapeuta, a gente tem que saber escutar o mal e conduzi-lo também, de alguma forma. Não vou dizer a vocês que uma constelação, quando vem alguém que tem um peso maior dentro desse suposto mal, que ele também não é uma carga maior para a gente. É sim. Eu já constelei, por exemplo, uma pessoa que ela batia na esposa. É um casal, né, de homossexuais, e ela batia na esposa. Ela violentava fisicamente a esposa. Não foi fácil constelar essa pessoa. Mas é uma experiência de um contato, sabe, gente? E saber que aquilo, que porque ela veio constelar, porque a esposa chamou a Lei Maria da Penha e botou na justiça, e ela queria porque queria resolver. E aí o encaminhamento é, sim, mas a justiça vai precisar ser feita. Se realmente houve isso, é preciso alguém dar um freio nesse movimento, nessa conduta de vida. Mas nem sempre as pessoas vão querer, né, dizer assim, vão querer dizer assim, não, tudo bem, eu fico com essa resposta de que pode fazer justiça no que eu fiz. Porque o ego vai estar atrelado e não vai querer fazer isso, né? A gente vai querer atuar.
Então, a Dani escreveu assim: o mal é a ausência do bem, são as nossas sombras, que precisam ser enfrentadas e trabalhadas. Eu acho que o mal, sabe, Dani, ele aparentemente, sim, ele é uma ausência do bem, mas o mal, ele também é uma face de uma mesma moeda, sabe? Se a gente for olhar, por algum motivo, aquele que pratica o mal, ele tem um movimento para algum bem. Por exemplo, olha mesmo, olha que coisa, vamos dar um exemplo, uma pessoa que rouba. Ela roubou, foi lá, eu estou falando de roubos assim, né? Foi lá e entrou no supermercado e roubou. Tudo bem, ela tem que ser presa, roubou, não era para ter roubado. Mas se a gente for olhar, essa pessoa trouxe esse roubo para alimentar a família. Então, o mal, ele não pode ser visto apenas uma separação do bem. É isso que Bert chama, né? Por isso que ele diz assim, para além do bem e do mal. Ou seja, por que para além do bem e do mal? Porque tem uma ordem sistêmica por trás, desejando equilibrar, desejando atuar. Só para você ter uma ideia, um filho que nasce dentro de uma família onde todo mundo é assassino, e ele diz que ele não vai ser assassino, esse filho não é benquisto. Então, o bem e o mal não tem a ver com a ética. Um filho só vai ser benquisto quando ele nasce dentro de uma família de assassinos, se ele souber desde pequeno pegar numa arma e saber dar um tiro certeiro. Então, o cara vai dizer, pô, meu filho é tampa. Eu comecei a atirar com 10 anos, meu menino com 5 anos já pega na arma, então ele vai ser benquisto. Vai ter uma egrégora de amor. Vocês estão entendendo, gente? Vai ter um desejo de ver aquele menino mais e mais hábil para esse movimento. Então, o bem e o mal, eles estão interligados. É uma face de uma mesma moeda. Exatamente, a boa e a má consciência. Perfeito. Porque se ele mostra para aquele grupo que ele sabe fazer aquilo, para aquele grupo ele é muito bom. Já para outro grupo, que vai condenar pessoas que são assassinas, ele é um filho ruim. Então, a ética ela vai se diferenciar aí disso mesmo, da boa e da má consciência. Então, o que acontece? A gente que é da terapia holística, a gente precisa olhar esse exemplo que eu trouxe, né? Da onde o pai olha esse filho e é autoritário com esse filho, e não tomar partido dentro dessa cena. Esse menino desacatou o pai. Então, tem que saber todo o contexto histórico para além, né? Por que esse menino desacatou esse pai? Porque a força do coração dessa criança está dizendo, eu equilibro esse autoritarismo. Então, é um bem isso, não é, gente? Não é um movimento do bem? Lá dentro do menino, o menino está rebelde. Lá na cena da prática da vida. Mas inconsciente, o menino está dizendo, alguém tem que romper o autoritarismo que vem de longe. E essa criança, ela toma força para dizer, eu vou romper. Eu vou ficar no meio da briga da minha mãe e do pai e vou colocar meu pai no lugar dele. Ou seja, se vem o autoritarismo da avó passar para a mãe, para o pai, e do pai passar para a criança, já são 3 gerações sofrendo. E automaticamente essa avó não tirou do nada o autoritarismo. Alguma coisa aconteceu com ela para ela se tornar autoritária e bater no filho todo dia. Então, a gente já pode colocar aí 4 gerações, ou até 5 gerações. A gente pode colocar, que vem sofrendo com o que ali? Com o autoritarismo. Na hora que um se rebela, isso é bom ou é ruim, gente? Bom. Isso é bom. Mas, para eu entender que isso é bom, eu preciso, estar mergulhada aqui. Está mergulhada nos livros de Bert Helling para eu entender o caminho sistêmico das relações, para eu entender o que é que vem lá de trás, que está sufocando gerações e gerações atrás. Porque senão você vai ser um terapeuta
apenas comportamental, de dizer, ele é rebelde porque ele é assim, a natureza dele é essa, ruim. Porque puxou. Oi? Eu digo, no popular diz, puxou o pai, é igual o pai, né? Uhum. Não tem consciência Exatamente, Cris, perfeito. sistêmica. Então, não tem consciência de trazer que tem uma memória sistêmica familiar atuando. E nas outras aulas que eu já fiz aqui, vocês sabem que a memória sistêmica familiar é tudo o que aconteceu. Um pai traiu, entra para a memória. Uma mãe abusou, entra para a memória. Houve falência, entra para a memória. Houve traições, entra para a memória. Aí tudo que vai colocando aqui, ó, de 7 gerações, fecha a cápsula e passa geneticamente, ó. A gente capta pela memória sistêmica familiar os comportamentos. A gente capta. Não adianta, se você acredita ou não, é igual à lei da gravidade. Você acreditando ou não, ela te puxa. E você consegue andar aqui no planeta Terra. Porque ela é invisível, mas existe. Assim é a memória da família. Se você souber ou não da teoria sistêmica de Bert Hellinger, você vai sofrer as consequências do mesmo jeito. Porque o ato que teu bisavô batia na tua avó, que trouxe ela como uma pessoa controladora, que trouxe o teu pai como controlador, e você que não aguenta mais isso e está dizendo chega. Chega através da rebeldia. Então, uma visão sistêmica, por isso que ela é holística. Ela vê o todo. Ela não vê apenas o cérebro da pessoa. Aliás, aqui é o cérebro de Elisângela. E ela é o que já está instalado desde que ela nasceu. Nós somos históricos e sistêmicos. A sorte da gente é esse cérebro que tem neuroplasticidade. Quem é que move o cérebro neuroplástico? São nossas águas internas, nossas emoções que movem. É por isso que o processo terapêutico ele é de suma importância, o do autoconhecimento. Porque você não vai conseguir mover uma cena no cérebro reptiliano, arcaico, duro, pesado, que está ali com um sistema de defesa psíquico para te defender, proteger tua vida. Você não vai conseguir mover essas cenas se você não se autoconhecer. Se você não mover suas águas, suas emoções internas. E a constelação que traz esse psicodrama da cena inconsciente, na frase de solução, ela move a cena. É por isso que eu digo no meu curso, né, de supervisão online com bonecos, ou presencial, que na hora que a gente vai formular a frase, a cena ela tem que ser recolocada na ordem hierárquica, porque isso está sendo, ó, através das percepções dos olhos e dos ouvidos, o paciente está captando uma nova consciência para atuar na vida. A gente não pode fazer isso aqui, gente, ó. Ó, a gente não pode fazer isso aqui assim, ó. Tá aqui o pai, a filha e a mãe. Apenas dizer assim: diga aí para seu pai, pai, agora chega. Mãe, agora chega. E ir embora. Porque a cena vai estar estática. Isso aqui é uma cena, é um recorte do inconsciente do paciente. A cena tem que ser movida com a frase de solução. Mamãe, eu te devolvo o lugar que eu fiquei para defender você do meu pai. Você é a mulher dele, tem que saber lidar com ele. Eu me coloco no lugar de filha. Aqui, eu movi a cena. Então, Bert, quando constrói a constelação, ele constrói essa teoria das cenas e dos sentimentos. A cena moveu e os sentimentos são as palavras. Né? Mamãe, eu sinto muito se você não tem medo de olhar para o papai.
eu me permito crescer agora sem culpa, mamãe. Você coloca a pessoa mais para frente. Então, se você não faz essa coisa conjunta na cena de uma constelação, o paciente sai da tua sessão com a mesma cena na cabeça, não forma uma nova consciência. A gente que é terapeuta da constelação, que está se formando vocês, nós temos que fazer a pessoa ter uma nova visão consciencial da realidade. A realidade é a mesma, o pai, ela vai voltar para casa, o pai vai continuar massacrando a mãe e ela vai dizer assim: eu deixo mamãe reagir. Eu me coloco no lugar da não reação ao meu pai, de defender minha mãe do meu pai. Então, isso não mudou totalmente a família dela, mas mudou as cenas internas dela, que ela trazia o desejo de um amor profundo e inconsciente pela mãe, de salvar a mãe do pai. Então, é preciso que o filho se coloque no papel de filho para poder se permitir isso. E não vai ser fácil essa caminhada. Vai ser nadar contra a maré. Porque essa menina vai voltar para casa e ainda vai ver, sim, o pai dizer coisas que não é legal para a mãe. E ela vai ter que arrancar, abrir uma força excomunal para que ela escute e neutralize o desejo de tomar ação. Olha que forte. Imagina, você na sua casa, dentro de uma família disfuncional, você ter que se fixar apenas em você. Eu não estou falando de caso extremo, quando o pai bate na mãe, né? Eu sei que um grito, que humilhações, ele destrói o ego, o eu da pessoa do mesmo jeito que uma surra. Do mesmo jeito, gente. Eu tenho pacientes que estão comigo desde 2016, que ela sofreu extrema agressão emocional e vira e mexe, a constelação dela está onde? No amor próprio, a falta de amor próprio. Então, essa pessoa, até ela criar uma independência, um ritmo de ir para o mundo, de acreditar, né, que é por ela que ela tem que fazer isso, que de alguma forma a mãe vai dar conta, até isso acontecer, vai ter muitos altos e baixos. Muitos. Entenderam? Uhum. Então, esse movimento... Ai, cheio de carne, tem uma churrascaria aqui perto, cheirinho de carne bom. Uhum. Então, esses movimentos são os movimentos, né? Que o terapeuta da constelação ele vai estar guardando no seu banco de dados cerebral de como cada pessoa vai funcionar ali de acordo com essas ordens sistêmicas do amor, né? Uhum. Oi, Então, Eli, oi, pode licença. falar. Esse homem, né? Como você falou, ele é um homem bom. Porém, ele pode ser, mesmo ele repete, né, o que ele vivenciou com a mãe. Uhum. Ele pode se tornar uma pessoa, dizer assim, eu vou ficar diferente e ficar assim, deixar alguém mandar nele e tal. Ou ele pode repetir a cena, né? Ou ele se tornar agressivo, continuar agressivo, né? Exatamente. Mesmo que ele seja bom, a gente sabe que, como ele vivenciou, ele vai Reproduzir. repetir, né? Repetir. Ele vai repetir. A partir do momento que chega na constelação, é lógico que a gente toma uma consciência e a gente muda um pouco, né? Eu tenho por mim, né? Eu tenho por mim, porque eu já mudei muito. Essa questão do emaranhamento. Sim. Mas eu entendo. Então, é isso mesmo que você falou, Cris, você está certíssima. A pessoa olhou para os pais, teve aquela vivência, porque é uma vivência, né? Um aprendizado, uma experiência de vida, você levar uma surra todo dia, uma experiência negativa, e aí ficou a marca da dor na personalidade, tá, gente?
ficou, ó, toda pessoa que ela é muito humilhada, mas muito mesmo, chega no nível dela tá rastejando e pedindo socorro, não tenham dúvida, ela vai humilhar. Porque ela chega aqui, nesse rastejar, pedindo ajuda sem conseguir, o levantar dela, que ela tentar ressurgir feito uma fênix, ela vai entrar por um processo de raiva, que ela cria um padrão, que ela vai se reerguendo. Mas ela tem ela gravou uma coisa na psique dela. Ninguém nunca mais vai me humilhar. Eu humilho, mas eu não serei mais humilhada. É o mesmo padrão do abuso sexual, porque a humilhação, ele é um abuso. O abuso sexual também. Toda pessoa que foi abusada sexualmente, ela vai abusar. Não necessariamente fisicamente, mas emocionalmente é certo ela abusar. Porque o sistema de defesa psíquico que fica aqui no nosso cérebro, aqui na frente, ele capta energia de dizer aonde vão me humilhar. E antes que ela seja humilhada ou abusada novamente, ela abusa para manter o quê, gente? A força. O controle. Controle. O controle de nunca mais sofrer um abuso. Pode observar, as pessoas que são abusadas, em geral, dependendo da família, né? Se tiver uma família muito equilibrada, vai organizar esse feminino dela. Mas até uma pessoa que eu conheço, que tem uma família muito organizada, que essa moça foi abusada, ela antes tinha um corpo bem delicado, parecia uma princesa, um corpinho, a cintura bem fininha, ela foi abusada aos 15 anos, por um homem que achava ela linda, e ficou vendo a rotina dela. Então, quando ela desceu no ponto do ônibus, que ficava 2 quadras para frente da casa dela, um rapaz raptou ela e abusou. Hoje, essa moça, ela parecia um bibelô de tão linda, bem branquinha, parecia uma branca de neve. A cintura, gente, bem fininha, perninha rechonchuda, toda bonitinha. Depois que ela foi abusada, ela passou por vários processos terapêuticos, mas o corpo dela modificou. Ela ficou toda truncada, assim, parecendo um homem, sabe? Ela é muito feminina, mas ela é toda truncada, ela já chega assim. Tudo bom? Tá? Sabe, assim, ela ficou uma coisa meia dura, né? Mas o bração dela bem grande agora, tipo assim, o corpo já disse, vem, entendeu? Vem que eu me defendo agora, né? Então, assim, indiscutivelmente, todo mundo que é abusada, ela cria um sistema de atuação, de modelo de comportamento psíquico para abusar. Então, ela vai abusar, gente, vai abusar emocionalmente, vai tentar manter controle do marido, da família, do sobrinho, de todo mundo onde essa pessoa chegar, ela vai querer controlar, para nunca mais sofrer aquilo. E o abuso emocional é do mesmo jeito. Então, o próprio Paulo Freire, na Pedagogia dos Oprimidos, ele viu isso. Ele viu que tinha algumas pessoas, né, pedreiro, que ele trabalhava muito com pessoas da construção, então ele trazia um nível de humilhação e de dor tão grande que quando um pedreiro conseguia chegar num patamar melhor, ele passava a fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Né? Então, é natural de uma defesa emocional. Não vamos aqui olhar se é bem ou mal, se é bom ou é ruim, mas é uma defesa. É lógico que essa pessoa vai criar muitos caminhos difíceis, né, de trilhar, porque uma pessoa que é controladora, ela vai ser abandonada. Não adianta, gente. Uma pessoa que controla, ela vai ser abandonada. Porque o que é que a controladora vai fazer? Vai dar o tempo todo. Ó, toma para tu que eu trouxe uma carteira. Fui lá no Paraguai e comprei. Ó, fulana, comprei essa bolsinha para você. Menina, pensei em tu. Olha o óculos que eu trouxe. Olha o lápis que eu trouxe de Uruguai para tu. Toma. É o tempo todo dando. Tome, tome. Né? Quem muito dá quer o quê, gente? Que eu já falei várias vezes. Receber. Quer a alma.
que é a alma, entendeu? Para na hora que disser assim, estou precisando de você, tem que ser agora. Se a pessoa dizer, não, mas é porque... O quê? Agora. Então, nós temos que ver isso, né? É possível uma pessoa extremamente controladora sair desse modelo de comportamento psíquico? Olha, por sermos históricos e termos um cérebro de neuroplástico, eu acho que tudo é possível nessa vida. Mas essa pessoa vai ter que passar por um processo de terapia muito grande. Nem sei se essas pessoas conseguem chegar no campo sistêmico. Porque ela está atrelada ao ego para se defender 24 horas. Né? Então, tem isso, né? Eu não sei, mas eu tenho uma paciente que eu constelei ela é assim, extremamente controladora. Ela fez umas 6 constelações comigo, depois, olha, ela voou de mim. Por quê? Porque ela sabe que eu ia dizer a verdade. Que quem vai constelar com a Elisângela sabe que o caminho aqui é para dizer a verdade. Entenderam? Senão não adianta. Senão não adianta eu vou estar fazendo uma terapia só para ganhar dinheiro. Eu não quero só isso. Eu quero ganhar o meu dinheiro, sim, mas eu quero ser instrumento da cura das pessoas. É. Eu quero que alguém... Eu acho massa. Às vezes eu tenho um paciente de 2016, quando eu cheguei em Brasília, eles vão mudar o número, eles ligam para mim, Eli, eu mudei meu número, anota o novo número. Quer dizer, então eu fiquei... essa pessoa fica na memória dessa pessoa, né? Então, eu quero isso, eu quero que a pessoa diga, não, vai passar por uma cura, eu tenho uma pessoa para te indicar. É lógico que todo mundo precisa de dinheiro, mas é satisfatório a gente ver uma pessoa se curada, não é não, gente? Eu acho que é mais do que o dinheiro, né, Eli? Mais que o dinheiro, é mais que o dinheiro, com certeza. Emocionalmente. Emocionalmente falando. Muito bem. Deixa eu ver mais aqui. Aí o Berto fala assim aqui, ó. Em psicoterapia sistêmica, é mais simples e mais eficaz evitar complexo de juízos morais, assumindo a postura de que todos são fundamentalmente bons e só praticam mais ações quando enfrentam dificuldades. Então, o Berto faz assim, ó, vamos acreditar que todo mundo é bom. Por que a pessoa tomou uma má atitude? Porque o nó sistêmico, ela pegou um outro caminho para poder entender o amor. Vamos entender assim? Deixa eu ver aqui. Isso e com todas as ordens ajuda. O terapeuta não pode passar... Como é que é? Ai, cadê? Ui. Chega. Isso cumpre as ordens da ajuda. O terapeuta não pode passar a mão na cabeça. Deve abordar as questões. Perfeito. Muito bem, querida. Então, vamos considerar que todos são bons na visão sistêmica. Por que uma pessoa entrou para um caminho das relações, onde ela precisou pegar a força... Nós temos o bem e o mal dentro da gente. Ela precisou pegar a força desse mal e atuar nas relações com a perversidade, com uma maldade, com o egoísmo, com uma ruindade. Por que as pessoas fizeram isso? Essa é a nossa função, de entender essa pessoa sistemicamente. E é por isso que vocês sabem que quando eu vou dar aula da revisão do meu método, do baralho sistêmico, né? Por quem eu gosto de começar? Pelo abusador. Por quê? Porque se nós não temos a capacidade de incluir o mal, você vai fazer juízos de valores, de morais. Eu não estou dizendo, nem a constelação prega, que o abusador tem que simplesmente ser o bichinho. Ah, tadinho, mulher. Ele foi abusado, por isso que ele abusou, mulher. Deixa para lá. Não é isso. Não é isso. O abusador tem que ser preso. Tem que ser denunciado. E, humanamente falando, ele tem que ir, sim, pagar pelo que ele fez.
Agora, a pessoa que sofreu o abuso, ela tem que entender sistemicamente, seja um abuso físico ou emocional, por que que ela pegou a antena dela, a antena captura energias e relações, e ela atrai esses abusos. Pode ir fundo, né? Depois de tantos anos constelando, quando eu vejo pessoas... sua mãe foi abusada? Minha mãe foi abusada, minhas irmãs, minha avó, olha, um monte de mulheres da minha família foi abusada. Inconscientemente, quando um clã feminino é abusado, gente, até pela memória sistêmica familiar, alguém vai dizer também, por favor, porque senão eu não vou pertencer a essas meninas que foram abusadas. Então, fica-se um canal energético de atrair esses movimentos. Não quer dizer que ele não tem que pagar, que ele não tem que ser preso, que ele não tem que ser denunciado. Você tem o direito de se afastar do abusador, o direito. Agora você fique longe pelo mal que você me causou. Mas aqui dentro, você tem que dizer: eu aprendi a me defender com aquele homem que me fez um mal imenso. Então, são esses movimentos que vai levar a gente do pensamento sistêmico para além desse fato humano que a gente enxerga com a nossa natureza humana. Porque com a nossa natureza humana, indiscutivelmente, né? A nossa natureza humana, indiscutivelmente, a gente toma partido. Existe o bem e o mal, o preto e o branco. Ai, acho que eu apertei aqui alguma coisa. Para você tá aparecendo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Entenderam, gente? Então, vai para além desse bem e desse mal. Não é? Quando a gente olha algumas coisas, eu já dei esses exemplos várias vezes. Então, por exemplo, né? Tem um fato que aconteceu, esse fato foi real, foi em Israel. Uma mulher, ela foi sequestrada, acho que foi em Israel, por mais ou menos 7 homens. Colocaram ela dentro de um ônibus e os 7 homens iam abusando ela. O ônibus andando e os homens abusando. Chegou no estado que ela estava tão saturada que, numa brecha lá de descuido deles, ela abriu a janela do ônibus e pulou. E, na hora que ela pulou, um carro passou por cima dela e morreu. Então, foi um mal isso é um mal tremendo. E aí, quando isso aconteceu, que foi descoberto todo esse fato, reuniram-se várias mulheres, inclusive tiraram o véu e foram na frente vamos dizer assim, do local onde fica, vou chamar o nome de presidente, que eu não sei como é lá, e exigiram, porque o que é que acontecia? Tinha uma lei lá que o homem que fosse abusado, que abusasse uma mulher, ele não podia ter um retrato falado dele. Ou seja, a lei protegia os abusadores. E aí, quando aconteceu esse fato dessa mulher, as mulheres se reuniram, muitas mulheres, na frente do palácio do presidente, tiraram o véu e exigiram que, a partir de agora, os homens fossem feitos retrato falado para poder achar os abusadores. E elas acabaram ganhando essa causa e mudaram essa lei em detrimento ao fato que aconteceu com essa mulher. Então, gente, nesse contexto desse universo que é o mistério da vida, né? Que é o mistério daqui, da onde a gente está, por que aqui, debaixo desse sol, uns têm casa, outros não têm nem onde morar, uns têm comida, outros não têm nada. Por que esse mistério, né? Então, o que a gente pode entender disso que eu falei para vocês? Que esse mal que aconteceu trouxe um bem, um benefício para alguém. Então, a partir daquela data, tem-se, historicamente falando, o abuso contra as mulheres diminuiu de forma grotesca. Mas diminuiu por quê? Porque uma mulher precisou enfrentar o mal frente a frente. Então, para vocês terem uma ideia de como o bem e o mal estão a serviço do bem.
O bem está a serviço do bem, e o mal também está a serviço do bem. A gente entende que o ser humano se desenvolve, cresce, cria campos de experiências quando eles tiram um significado daquele mal que ele passou. Então, é por isso que Bert traz esse conjunto, né, de entendimento do que a gente pode fazer com aquilo que acontece nas relações, de que aparentemente tem um mal, e tem, na verdade, também, né? Alguém tem alguma pergunta? O escândalo é necessário, mas... O escândalo é necessário, mas aí daquele que venha, venha o escândalo. Perfeito. Nossa, que legal isso. Legal. Alguém tem alguma pergunta? Aí vem outra pergunta aqui que Bert só faz, né? Os atos têm consequências. Você, então, não condenaria os guardas dos campos de concentração, ou melhor, os oficiais, que enviaram milhares de judeus para a câmara de gás? Aí Bert diz, né? Olha essa resposta dele. Ao contrário, condeno-os. Eles cometeram crimes hediondos contra a humanidade e precisam aceitar as consequências dos seus atos. Ainda assim, estavam enredados em alguma coisa maior que eles. Então, Bert diz, né? A gente condena essas pessoas, mas eles estavam enredados com algo maior do que eles. Ou seja, Bert já vai para o campo sistêmico também. Considerá-los responsáveis por seus atos e, ao mesmo tempo, compreender que estava envolvido num mal bem maior é diferente de julgá-los moralmente como pessoas perversas. É sentir-se moralmente superior a eles. Você tem que decidir se vai pensar moralmente, legalmente ou sistemicamente, né? Vou só ler aqui de novo. Condenar os responsáveis por seus atos e, ao mesmo tempo, compreender que estavam envolvidos num mal bem maior. É diferente de julgar condenalmente. Então, assim, o terapeuta da constelação familiar, ele vai percorrer um caminho que ele não vai ter mais força de atuar no julgamento, na condenação, moralmente. Ele vai entrar como um todo. Ele vai ter uma visão diferenciada das relações, ele vai ter uma visão sistêmica. Então, o terapeuta ele tem que decidir. Não dá mais para você entender que o grupo A é mal e o grupo B é do bem. Você olha e você entende como esses grupos, um pode contribuir com o outro, um sendo mal e outro bom. Um atuando na perversidade, porque, né, existe esse comportamento. E compreendê-lo sistemicamente também. Então, claro que isso não é um tema fácil da gente lidar, porque a gente, inconscientemente, a gente vai pegar aquelas cenas que a gente traz da vivência, da nossa vivência familiar, de um pai que bateu, de uma mãe que condenava você, julgava, dizia que você era feia, ou gritava, e simplesmente você vai olhar, vai chegar um momento do teu processo terapêutico, dentro das constelações, que você vai olhar assim, você vai dizer, mas não tenho mais nem o que dizer da minha mãe. Porque minha mãe foi humilhada pela mãe dela, ela não tinha condições emocionais de me criar me elogiando. Ela não tinha estruturas emocionais para dizer, filha, seja diferente de mim. Né? É igual andar de bicicleta, gente. Se tua mãe nunca ganhou uma bicicleta, não adianta, aos 60, 70 anos, ela não vai conseguir. Ela vai ter medo, ela pode até conseguir, na verdade, mas ela vai ter medo. Então, chega um momento desse desabrochar sistêmico dentro da gente, não tem mais nem o que a gente julgar.
que tudo que aconteceu foi como foi para eu poder estar aqui agora. Para você, cada um que está aqui me escutando, poder estar aqui agora. Então, a gente sai desse julgamento moral, a gente sai desse julgamento de condenações, e a gente passa a compreender sistemicamente. É o que Berti fala, os atos vão ter consequência. Então, se você teve uma mãe que teve atos de raiva de você, do início até agora, você pode dizer, olha, mãe, tá tudo certo, você também não recebeu amor, você também não sabia dar, mas, mãe, eu vou ficar um pouco longe. Vou ficar longe, vai ser melhor para mim estar longe da senhora. Eu não estou conseguindo ficar perto ainda, né? Então, assim, você vai poder dizer sem culpa que vai ficar longe. E vai chegar um momento que esse longe já não vai também mais fazer sentido. Porque você vai dizer, chegar na frente dela e dizer, tá, ela me deu a vida, então basta. Me deu a vida, me deu a dor, o que é que eu quero mais dessa mulher? Não tem mais o que eu querer. Agora é comigo. Ou seja, esse processo terapêutico sistêmico é um processo aonde vai ter que culminar no teu coração, para você se assumir. É comigo. É com os meus atos, é com os meus pensamentos, os meus sentimentos agora, que eu vou daqui para mais. Agora, se você fica como terapeuta ou como paciente da constelação, mas julgando, condenando, você vai ser a eterna vítima. A eterna vítima. Eu vejo pessoas, quando elas estão amplas, elas vão se ampliando em cada sessão, que chega numa próxima sessão e a mãe já está colocada hierarquicamente lá atrás, o pai também, às vezes é só uma cena que precisa ser desbloqueada, não se coloca mais no meio da briga, porque essa pessoa está se assumindo. É diferente das pessoas que, no caso, são a maioria, que se colocam como vítima, que elas já chegam na constelação dizendo, não, Elisângela, eu quero constelar, porque também você não sabe, ultimamente, olha, minha mãe, menina, ela fez uma coisa, ou mulher, viu, Elisângela? Então, a pessoa ainda traz essa verbalização, né? A boca só fala do que o coração está cheio, né? Então, ainda traz essa narrativa de julgamentos, de condenações. De alguma forma, é como se a gente dissesse, mas, rapaz, os pais fizeram tudo isso, no final das contas, eu vou ter que usar aquele verbo que Bert Helling disse, que era o verbo mais difícil que existe, que é o verbo esquecer. Então, o nível de pessoa que a gente tem que querer ser é aquela que diz, foi como foi, eu esqueço. Mas se eu não fui amada, eu me amo agora. Se eu fui abandonada, eu não me abandono. É comigo agora. Isso é um estágio que você traz o teu paciente de uma dor brutal até ele entender um nível de superioridade do self dele, do eu dele, desse eu que é maior, que é centelha divina. É preciso. Que é um pedacinho do Deus aqui na Terra, né? Nós somos filhos disso, né? Diga, Cris. É preciso um processo de terapia, de tempo, porque eu me sinto como esse cara aqui. Eu passei por muitos problemas, né? Minha mãe era uma pessoa, assim, passou, ela depois foi que eu fui entender, que ela passou. Fecha teu vídeo, Cris, porque tu estás falando, esse vídeo vai lá para a plataforma, tá entendendo? Para depois você não ficar vista. Quer fechar e você falar? Sim. Só fecha o vídeo. Diga.
Então, eu passei por muitos problemas com minha mãe, né? Ela tinha muitos problemas psicológicos, assim, e isso foi muito forte. Então, eu dizia, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente, eu não sou igual. Eu tive que ficar longe. Eu, Isso. eu saí de casa para estudar e digo, eu não volto mais. Eu não volto mais. Sim. Depois que eu saí para estudar, eu digo, eu nem vou casar, consegui, Uhum. depois eu nem vou casar e fiquei morando fora, né? Uhum. Depois foi que eu resolvi casar e fui para a cidade. Então, depois que eu comecei aqui, é que eu não julgo mais. Que É que eu legal. fui entender que ela foi assim porque também ela passou por isso. Isso. Mas a dor era forte que eu não entendia isso. Muito bem. Entende? Eu não entendia. Hoje eu me dou bem com minha mãe. Uhum. Mas eu melhorei muito depois do curso, muito. Ai, que testemunho lindo, Cris. Que lindo. Muito Foi, obrigada, querida. foi verdade. Aham. Esse curso é um curso de formação, né? Mas também, assim, como eu trabalho muito nessas duas comunidades que eu tenho, que é o Laboratório Sistêmico, quando eu pratico as constelações, e o estudo dos livros, que é toda quarta, viu, gente? Então, acaba as pessoas que querem entender a filosofia da constelação vindo para cá e mergulhar, né, nesse processo terapêutico, porque escutar essa filosofia e principalmente da forma que eu falo, que eu vou dando exemplos, fica fácil e vai caindo algumas fichas dentro da gente daquelas dores que a gente passou, né? Então, esse processo sistêmico é um caminho sem volta, tá, gente? É um caminho sem volta, porque uma vez que você começa a pensar sistemicamente, você não vai conseguir depois julgar, apenas pelo julgar. Ah, minha mãe não conseguia porque minha mãe era ruim. Você não vai mais conseguir dizer assim. Minha mãe era ruim porque ela simplesmente gritava comigo. Você vai, de algum caminho, entender por que o teu espírito escolhe essa mãe, por que, que essa mãe sistemicamente acaba também compartilhando, repetindo comportamentos daquilo que ela recebeu. Então, a gente vê o quê? No resumo do que eu quero dizer. A gente, sistemicamente, a gente começa a olhar, escutem bem, para a humanidade dos nossos pais. É a humanidade. Porque o conflito da dor é porque a gente quer o arquétipo da mãe divina dentro da gente, do pai divino, como Jesus teve Maria e José. Quando a gente traz no inconsciente esse arquétipo da mãe que é devota, é boa, compreende a hora da morte do filho, está com o filho nas caminhadas dos 33 anos, e o pai José acolhe esse menino, né? Tendo esse campo dessa ideia de que colocam, de que José não é pai de Jesus, foi pai adotivo, e acolheu Maria sem saber sem ter relações com Maria. Então, esse arquétipo é um arquétipo universal. Quando a gente nasce, nós já capturamos esse arquétipo. E na hora que a gente enfrenta as dores com a nossa mãe e com o nosso pai, a luta é dizer, você tem que ser desse arquétipo, da Virgem Sagrada. E aí a gente vê a humanidade da nossa mãe. A humanidade de dor, a humanidade da mãe que foi abusada e vem e abusa os filhos, seja emocional ou fisicamente, das mães narcisistas, dos pais que abandonam. Essa é a humanidade dos nossos pais. Porque isso aqui é um conjunto de memórias sistêmicas familiares, que já vai de 7 ou mais gerações passadas na cápsula da família. Cada família vai ter uma cápsula. Então, o movimento não é tão simples só condenar e julgar. Você não vai resolver condenando e julgando. Você vai resolver quando você incluir a todos, como foi. E se colocar agora
na responsabilidade de mudar a sua vida. Mesmo longe, mesmo não fazendo parte da panelinha da família, onde todo mundo lá é amante e você não é, onde todo mundo lá não estuda e você estuda, onde todo mundo lá não se espiritualiza e você se espiritualiza. Você vai ter que ter uma força para o teu espírito firmar. Eu firmo a minha personalidade no mundo, do jeito que eu penso, independente da minha família. Você tem que pegar o cajado da mudança e dizer, agora é comigo. É do meu jeito e sem culpa. Você tem que olhar para frente do espelho todo santo dia, até suas células gravarem no núcleo delas que você se sustenta com a tua ideia de vida. E que você pertence, mas de forma longe e diferente. Então, não é só um movimento de abrir um campo de constelação e ponto. É um movimento de firmar a tua entidade espiritual nas tuas novas ações. Você é uma entidade espiritual. Então, firmar, pegar o cajado e dizer, é comigo. Eu que não concordo que minha família, todo mundo lá, todo mundo é doente. Eu que não concordo de ser doente como eles. Não é eles, sou eu que não concordo. Então, a minha entidade espiritual quer saúde. A minha entidade espiritual quer riqueza. A minha entidade espiritual quer uma vida de um bom casamento, de boas relações, de sucesso. É você. Não é mais com a tua família. É com você. É com você. É você se olhar no espelho todo santo dia, até suas células se renovar depois de 21 dias e dizer, ela agora pensa assim, vamos reunir forças nesse corpo que ela está materializada e colocar ela para o sucesso. Mas enquanto você não fizer essa reprogramação mental e energética, as cenas vão voltar feito um filme rebobinado 24 horas aqui, ó. Volta normalzinho, porque o cérebro, o sistema de defesa psíquico quer proteger sua vida. E o sistema de defesa psíquico entende que proteger sua vida é lhe colocar do mesmo jeito que sua família é. Porque eles acham que lá deu certo até agora, então tem que ser desse jeito. É cultura que foi passado assim. Então, não é um caminho fácil, não é um caminho para todo mundo, o caminho das constelações, não é. E eu acho até bom não vir todo mundo. Porque eu não tenho que estar debatendo filosofia com ninguém, não. Eu tenho que estar sendo ponto daquela pessoa que diz, ali, eu vim aqui para me curar. Eu vim com gosto para eu entender por que eu não consigo vender esse apartamento. A pessoa quer entender. E ela quer entender a verdade, porque só a verdade vai libertar. Só a verdade. Então, é uma reprogramação mental o processo da constelação, é PNL. É uma reprogramação mental linguística. Você vai ter uma nova narrativa de vida. Suas células vão pensar diferente, seus sentimentos vão sentir diferente, seus pensamentos eles estão acoplados na tua egrégora de luz de forma diferente. Você não vai sentir mais culpa, porque sua família, todo mundo lá, tem amantes e você não tem. Você não vai mais se sentir culpado. Então, o processo de cura é a gente sair de uma energia da consciência sistêmica familiar para um campo de autoridade espiritual. Você será uma autoridade espiritual. E autoridade espiritual, eu não estou falando aqui de ninguém ter fama, não. Eu estou falando de você assumir a autoridade da sua vida. E você dizer, não, minha vida, quem sabe da minha vida sou eu.
eu quero ser diferente da minha família. Você já se olhou no espelho e disse, eu quero ser diferente da minha família. Porque a sua boca tem que falar para o seu ouvido escutar e mandar para o cérebro dizer, ela não tem mais culpa, não. Porque ela evolui espiritualmente e a família não quer saber sobre constelação. Ela não tem culpa, não. Então, reúne muitas coisas do universo para que ela avance nisso. Então, gente, esse caminho é um caminho sem volta, porque é um caminho consciencial. É um caminho consciencial. Você vai ampliar sua consciência de um modo que você, em algum momento, não vai fazer sentido alguns grupos para você participar. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido certas baladas, certos grupos de fofocas, certos grupos de amigas que a gente só condena, fulano e beltrana. Não vai fazer sentido estar lá. E você vai resumindo os teus grupos que você quer participar. Vai ser simplesmente isso. Por isso que muita gente não quer vir. Por quê? Porque lá, no todo, eu me sinto inocente. E aí eu pertenço do jeito que cada um é. Uma está doente, eu também estou doente, ela não passa aqui, eu também não passo. E aí eu pertenço. Eu fico no mundinho pequenininho, mas eu pertenço. Pelo menos eu sei que eu tenho um amor aqui comigo. Minha irmã está sofrendo comigo, minha mãe sofre comigo, meu pai, meu irmão. E lá, aqui, ó, aqui nesse mundo aqui, sua família está aqui sofrendo, todo mundo com problema de saúde, e você está aqui, ó, no nível saúde, atividade física, boas relações. Olha como vai ser difícil. Porque eles vão estar aqui, você vai estar aqui. Mas é você aqui que vai formular uma nova cápsula para a sua família. Às vezes, quem está aqui com um novo pensamento não vai conseguir atingir quem está aqui. Mas eu garanto, como 2 e 2 são 4, que as futuras gerações vão capturar essa nova ideia de vida. Então, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, com certeza, você vai estar transformando. Eu digo que nós somos a chave da cura quando nós somos o que Dani escreveu aí, buscadores. Então, os buscadores, eles são a chave da cura das famílias. Porque eles querem mais, eles ousam. Eles encontram um caminho para dizer que não estou satisfeito aqui, eu quero mais. Não é mais na ganância, não é mais no poder, não é mais nada, é mais. Saber saborear uma comida leve, gostosa, daquela comida pesada, daquele pão com muita massa, com muito tudo. Entendeu? Mas para isso precisa ter determinação. Determinação profunda. Entenderam, amadas? E aí, estão prontas? Estão prontas para se olhar hoje no espelho e dizer: é comigo. É comigo. Tudo que eu recebi, de bom e de ruim, agora eu transformo. Que for bom, a gente repete, né? Mas o que não for, a gente transforma em aprendizado. Aprendizagem. Certo, queridas? Uhum. Alguém tem alguma pergunta? Não. Não, né? Eu não. Tá certo, meus anjos. Então, a gente fica por aqui, certo? Agradeço demais aí toda quarta, ou uma quarta é laboratório sistêmico, quando eu pratico as constelações, e outra aula é o estudo do livro. Quando for na próxima quarta, a gente pratica essas constelações, tá bom, gente? Ok. Um beijo. Outro. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.
Tchau, gratidão.